Mundo grego, Esparta e Atenas. Por volta de 2500 a.C., famílias de indo-europeus passaram a ocupar o sul dos Balcãs, a península do Peloponeso e as ilhas do Mar Egeu. Também fundaram colônias na região da Magna Grécia. Um pouco mais tarde, Creta dominou o comércio marítimo. Na época, os palácios tinham uma grande importância. Eram o centro da vida econômica e política. O rei governava com a ajuda de funcionários da nobreza. Os palácios tinham armazéns para guardar os produtos agrícolas, entregues como tributos dos camponeses. Ou seja, tributos são os impostos pagos aos palácios. Nos arquivos do palácio foram encontradas tabuinhas de cerâmica cuja escrita era linear B. Na sociedade cretense, existia uma religião onde o status da mulher era muito importante. Eram consideradas as deusas da fertilidade, considerada a mãe de todos. Em torno de 1400 a.C., os aqueus subjugaram Creta. Mais tarde, por volta de 1900 a.C., também conquistaram Troia, durante uma guerra que durou 10 anos. A sociedade micênica também tinha seu centro em palácios. A aristocracia possuía terras e controlava o trabalho de camponeses e escravos. Até hoje, acredita-se na hipótese de que os dóris dominaram Micenas, mas também pode ter sido a grave crise que assolou a cidade. Na época, deixaram de usar o método de sepultamento e optaram pela cremação dos corpos. A escrita e as formas artísticas desapareceram, fazendo com que ficasse conhecido como período obscuro. Durante a Grécia arcaica, entre 800 e 500 a.C., as cidades eram um núcleo nos quais se encontravam-se proprietários rurais e lavradores. Os agricultores trabalhavam durante o dia, mas durante a noite a maioria ficava dentro das muralhas urbanas. A polis era uma cidade-estado que tinha sua própria organização socioeconômica e política. Nela faziam-se negócios, fabricavam-se produtos e realizavam-se cerimônias religiosas das quais toda a população podia participar. Em Atenas, os sistemas mais pobres ficavam sendo incluídos como cidadãos, como os aristocratas. A economia da cidade-estado favoreceu o desenvolvimento do comércio e do artesanato, mas a base da economia sempre foi a agricultura. A divisão de terras dos aristocratas para os filhos prejudicava os camponeses, deixando-os pobres, e isso tornavam empregados. Os tiranos eram membros da aristocracia que buscavam apoio político no povo. Eles representavam proprietários de terra enriquecidos. Isso os fazia ajudar os pobres camponeses com a partilha de terras e a abolição das dívidas. No final do século 8 a.C., os camponeses, artesãos e comerciantes queriam uma maior participação na política. Existem na Grécia mais de 1.500 cidades-estado, mas conhecemos com maior detalhes apenas duas, Esparta e Atenas. Os dórios conquistaram a região do Peloponeso, dominando os aqueus que ali habitavam, e nela fundaram Esparta. Esparta era a grande rival de Atenas. Os espartanos conquistaram a região vizinha, a Messênia. Os que resistiram foram transformados em escravos, alterando profundamente a economia espartana. A educação dos espartanos era extremamente rígida, com ênfase nas práticas físicas e militares, exigindo do jovem total dedicação em defesa do Estado. Somente os mais fortes eram escolhidos para serem doutrinados na arte militar e na obediência. Geralmente entregues aos cuidados do Estado desde os 7 anos, os meninos eram educados no campo, onde aprendiam a suportar os rigores de uma vida desprovida de conforto.
A sociedade espartana não estimulava a discussão e o debate. Por isso, poderia significar um campo propício às críticas do Estado. Havia em Esparta 3 categorias sociais: os esparciatas, ou espartanos, formados pelos dórios, detentores do poder, que não cultivam a terra, dedicando-se a atividades militares e aos negócios públicos. Eram também chamados de os iguais. Os periecos, homens livres, descendentes dos aqueus, antigos senhores da região, reduzidos ao cultivo das terras periféricas ou ao comércio, não gozavam de direitos políticos. E os ilotas, escravizados nas guerras, pertenciam ao Estado e trabalhavam nas terras públicas e no lote dos espartanos. Atenas foi fundada por jônios que viviam na região da Ática, península banhada pelo mar Egeu. Nas proximidades ficava o porto do Pireu, que servia a cidade-estado. Enquanto os comerciantes demiurgos enriqueciam, a aristocracia eupátrida aumentava suas propriedades agrárias, incorporando as terras de pequenos proprietários, georgóis, endividados, que em casos extremos perdiam a liberdade. No século VI a.C., Atenas passou por profundas transformações. As antigas estruturas políticas já não se adequavam ao progresso econômico ateniense, provocando agitações sociais e políticas. Em 621 a.C., o aristocrata Drácon assumiu o poder na cidade com a incumbência de promover a modificação das leis, que eram baseadas na tradição oral. Elaborou leis severas, porém sem alterar os privilégios sociais e políticos da aristocracia. Para a maioria dos crimes foi instituída a pena de morte. Em 594 a.C., o político e legislador Solon foi incumbido de fazer novas reformas e solucionar os conflitos. Solon fez uma ampla reforma política e social, cujas principais medidas estabeleciam uma república censitária, isto é, cada cidadão podia participar das instituições de acordo com sua renda. Fim da escravidão por dívida. Devolução de terras aos antigos proprietários endividados. Estímulo ao comércio e ao artesanato, com a criação de um padrão monetário fixo, exploração de minas de prata na região dos Laurion, adoção de um sistema de pesos e medidas e proibição de exportação de cereais. Criação de 3 instituições: Bule, Eclésia e Elieu. A reforma de Solon lançou as bases da futura democracia ateniense. Desagradou a aristocracia, que perdeu parte de seus privilégios, e ao povo, que esperava reformas mais profundas. Em 561 a.C., Pisístrato foi o primeiro desses tiranos. Promoveu a pacificação política, mandou construir obras públicas e negociou com os grupos sociais. Conseguiu a simpatia das camadas populares, confiscando terras dos ricos e distribuindo-as entre os camponeses pobres. Também incentivou o desenvolvimento marítimo comercial. Assim, Atenas cresceu e seus comerciantes enriqueceram ainda mais. Em 507 a.C., o aristocrata Clístenes, conhecido como o pai da democracia, assumiu o poder. Dividiu toda a população de Atenas em 10 tribos, cada uma formada por 3 demos, um do litoral, um da planície e uma da montanha. A composição do conselho e do tribunal era renovada anualmente por sorteio. A assembleia, órgão político máximo, indicava os 10 estrategos, um por tribo, que exerciam o poder executivo. A condição de cidadão iniciava-se com a exigência de ser do sexo masculino e ter pai e mãe atenienses, o que explica o seu número tão reduzido. Estavam excluídos os estrangeiros que viviam na cidade, as mulheres e, obviamente, os escravos.